E a gente retoma a série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de São Paulo, agora com o segundo colocado na pesquisa Datafolha. Então vamos lá, lembrando que os convites são feitos com base na última pesquisa Ibope ou Datafolha, publicada até a sexta-feira anterior ao início das entrevistas. E que para essa definição é desprezada a margem de erro para mais ou para menos. A última pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura da capital paulista foi divulgada no dia 5 de novembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Bruno Covas, do PSDB, lidera a corrida com 28%. Celso Russomano vem logo na sequência do Republicanos, em segundo lugar com 16%. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 14%. E Márcio França, a gente vê na sequência do PSB, aparece com 13%. Gilmar Tato, do PT, está com 6%. E Arthur Duval, mamãe falei, 4%, a gente vê na sequência do Patriota. A Prefeitura da capital paulista é disputada ainda por outros 7 candidatos. Foram entrevistadas 1.260 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Celso Russomano, que tenta a Prefeitura da capital paulista pela terceira vez, é o nosso entrevistado agora. O deputado federal pelo Republicanos está no 6º mandato na Câmara Federal. O primeiro mandato foi em 1994 pelo PSDB. Russomano concorreu à Prefeitura de Santo André em 2000 pelo PPB, tentou se eleger governador do estado de São Paulo em 2010 pelo PP e nos anos de 2012 e 2016 tentou a Prefeitura da capital pelo PRB. A entrevista, então, vai ser feita pela Daniela Lima. Olá, candidato, muito boa tarde. Agradeço de sair da presença do senhor aqui nessa série de sabatinas da CNN com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vou fazer o pedido ao senhor que eu tenho feito a todos os colegas que passam por essa cadeira. Nós temos 15 minutos e então eu vou fazer um esforço desse lado para fazer perguntas editadas e vou pedir ao senhor um esforço também para respostas editadas. É comunicador, sabe do que eu estou falando, para que a gente possa abordar o máximo de temas possível. Candidato, eu vou começar então aqui com o assunto do dia. O senhor escreveu numa postagem, eu vou pegar trechos aqui porque foi uma postagem longa. O senhor disse o seguinte: o governo federal, por meio da Anvisa, suspendeu acertadamente o ensaio clínico da Coronavac, uma vacina que está longe de cumprir as etapas obrigatórias para sua aprovação. Como prefeito, protegerei nossa população deste estelionato tucano. O senhor sabe que a vacina de Oxford também teve seus ensaios interrompidos depois da morte de um voluntário. Esse sim estava tomando placebo, pegou a Covid e faleceu. Naquela ocasião, o senhor não se manifestou. Uma pergunta: o senhor adota o mesmo discurso para a vacina de Oxford? Considera que ela é estelionato? E quando a Coronavac, se os testes forem retomados, já que tudo indica que o que houve foi um suicídio, né? Não um problema com a vacina, como é que o senhor vai se posicionar? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Daniela, oi, como vai? Cumprimentar todos os nossos telespectadores, agradecer o espaço pela CNN. Quero te dizer o seguinte: em primeiro lugar, o estelionato não é a vacina. Eu não sou contra a vacina, muito pelo contrário. Eu sou a favor. Todos nós queremos uma vacina. Nós queremos uma vacina que passe pelas etapas necessárias e pelos testes necessários. E aí eu já falei sobre isso, inclusive, para te dizer que essa vacina tem que passar não só pelas pessoas sãs, mas também pelas crianças e idosos e pelas pessoas com outros tipos de doença, para ver se existem efeitos colaterais ou se não existem efeitos colaterais. Passado por essas etapas e aprovado pela Anvisa, eu sou o primeiro a pegar a minha família, meus filhos e meus 2 netos e levar para tomar vacina. Eu vou tomar vacina. Inclusive a sem Coronavac, nenhuma. candidato? Qualquer uma, desde que
nessas condições. O que você não pode é obrigar as pessoas a tomar uma vacina sem que ela tenha passado por todos os testes e aprovado pela Anvisa. Essa é a questão. Ok, vamos seguir aqui então falando um pouquinho, olhando para trás. Em 2018, o senhor pediu voto para o então candidato a governador, João Dória. O senhor disse que estudou o cenário e que ele era o melhor nome e havia decidido apoiá-lo. O senhor é um político muito experiente. Acompanho o senhor lá na Câmara em Brasília desde que eu comecei a trabalhar. E melhor a gente não contar porque faz bastante tempo. O senhor foi enganado? Um político tão experiente, o senhor se deixou enganar por João Dória ou quem mudou foi Celso Russomano? Não, nós estamos fazendo uma eleição para a Prefeitura de São Paulo e nós temos uma quantidade imensa de deficiências na administração pública municipal, né, que eu tenho apontado. Né? A minha discussão é eleitoral. Né? Então, nós temos uma cidade abandonada, tanto na questão da zeladoria, como nas periferias. Por exemplo, se a gente for para a periferia agora, a gente vai encontrar uma deficiência enorme de consultas especializadas e exames, como se a gente só tivesse problemas de saúde com a Covid-19. Não é assim, né? Só de exames represados, são 204 mil exames represados. As pessoas não conseguem fazer cirurgias eletivas. Esse final, 2 semanas atrás, eu estava na Zona Sul e uma senhora disse para mim, olha, eu dei à luz sem conseguir chegar no médico ginecologista. Não foi feito pré-natal. A outra senhora dizendo para mim, eu estou há 6 anos, já passou um governo inteiro, então, há 6 anos tentando fazer uma cirurgia de hérnia. Quer dizer, são coisas que são muito tristes. Se você anda pela periferia, você vai ver também que, nesse exato momento, a gente sabedores de que as chuvas vão vir no começo do ano, né? Os córregos, riachos deveriam estar sendo limpos, desassoreados, né? A gente devia estar fazendo uma campanha usando os meios de comunicação para dizer para as pessoas, olha, é uma educação ambiental, você não joga as coisas nos riachos, nos rios, né, nos bueiros, ou seja, preserve a sua cidade, porque esse lixo vai voltar para dentro da sua casa quando vier a enchente. Isso não acontece, né? Aí você anda na questão da educação, né? As crianças estão se aglomerando nas comunidades, se aglomerando nas periferias, não existe distanciamento nas periferias, e vocês acabaram de mostrar as festas aí, mas se a gente for para a periferia, dentro dos supermercados, dentro das lojas, etc., não existe distanciamento, e aí a gente proíbe as crianças de ir para a aula. E as crianças estão com uma defasagem enorme. Não adianta dizer, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para recuperar, porque não vai recuperar. Já há uma deficiência muito grande da escola pública em relação à escola privada. Então, a gente tem que olhar com os olhos mais atentos para o que está acontecendo na cidade. Perfeito. Olha só, o senhor juntou várias questões aí que eu quero fatiar. Nós vamos pegar da Covid-19. O senhor falou das crianças aglomeradas na periferia. O senhor está colado com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, crítico ferrenho do isolamento social, inclusive hoje dirigiu uma crítica ao candidato à reeleição, Bruno Covas, seu adversário. Nesse cenário, eu gostaria de entender qual é a política do senhor para São Paulo no caso de haver uma segunda onda da Covid-19. E estamos todos no mesmo barco torcendo para que não haja, porque já perdemos mais de 160 mil brasileiros, mas o fato é que a Europa, que foi aí o farol, digamos assim, dessa tragédia que é a Covid, está vivendo fechamento na França, tem lockdown no Reino Unido, o senhor acompanha. Então, qual é a política do senhor para o caso de uma segunda onda? O senhor vai ser contra o isolamento social de todo? O senhor vai fazer um isolamento social seletivo? Qual é a política do Celso Russomano? Bom, vamos fazer uma consideração primeiro, né? Que a partir do primeiro dia da pandemia, eu comecei a ir para as ruas, junto com os órgãos de defesa do consumidor, para fiscalizar a abusividade de preços e produtos estragados nas periferias e nos supermercados, açougues, etc. e tal. O que eu constatei? Que não havia distanciamento. Então, se fosse pela política implantada pelo governador e pelo prefeito durante a pandemia e o momento mais crítico da pandemia, né, teria sido de outra forma. Porque não dá para compreender o distanciamento, a gente vê na classe média, alta, etc. e tal, maiores cuidados. Mas quando você chega na periferia, você não encontra isso. E ainda recentemente eu questionei
né, a questão dos moradores em situação de rua. E aí, uma parte da imprensa desvirtuou a minha conversa, porque eu disse o seguinte: em quase 28 mil moradores em situação de rua em São Paulo, só 30 vieram a óbito por causa da pandemia. E aí eu fiz uma consideração: será que eles têm uma imunidade maior do que a nossa? Porque eles talvez não consigam tomar banho todos os dias? A gente tem uma defasagem de teste, mas eu queria saber então, o que o senhor vai fazer. O senhor vai fechar comércio se tiver que fechar comércio? O senhor vai fechar creche se tiver que fechar creche? Só para terminar. Você vê, o índice dos moradores em situação de rua é 0,01%. Das pessoas de classe média alta, de 0,4%. O que a gente vê aí? Que a ciência precisa explicar mais para a gente a respeito da Covid. Então, eu não vou fazer lockdown. Nós vamos fazer o distanciamento vertical, cuidar dos idosos, cuidar das crianças, cuidar das pessoas que têm qualquer tipo de doença respiratória, enfim, diabetes, mas nós vamos fazer da maneira certa. Nós vamos investir em testes, porque se você investe em testes, e está provado isso no mundo, você investe em testes, você identifica a pessoa com a suspeita da Covid, ou com a Covid propriamente dita, você afasta as pessoas. Agora, o que você não pode é quebrar a economia de uma cidade, quebrar a economia de um país em relação, colocando na parede, né, todos aqueles que supostamente, tem gente inclusive, é bom que se diga, tem gente inclusive que nunca vai pegar a Covid, porque tem uma imunidade própria. Eu estou há meses e meses andando pelas ruas de São Paulo e não peguei a Covid. Já fiz um monte de testes, uns 30 testes, sei lá quantos, mas porque eu fazia teste todos os dias quase. Então eu acho que nós precisamos cuidar, né, da doença com todos os critérios, com orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Anvisa, mas a gente não pode ser radical, fechando portas, soldando portas de estabelecimentos comerciais, fazendo o que foi feito aí pela Prefeitura. Vamos pegar um outro ponto da fala do senhor, que era crianças. O senhor tem feito aí do Vale Creche uma plataforma da sua campanha. Assisti várias peças, vi o senhor defendendo nas redes, enfim. Bruno Covas diz que ele tem já o Vale Creche e que está acontecendo. É verdade. Eu entendi, então, que o senhor vai propor uma mudança. Eu quero saber o que é o Vale Creche do Celso Russomano, qual é o valor dele, de onde o senhor vai tirar o dinheiro para pagar. Bom, dinheiro na educação está sobrando. Tanto está sobrando que ele comprou aí uma quantidade imensa de tablets que não conseguiu entregar porque não tinha como acessar a internet. Aí o Tribunal de Contas do município barrou tudo. Ele está correndo atrás das operadoras para conseguir internet para poder atender às exigências do Tribunal de Contas. Então, é um ponto que a gente tem que ser colocado. Agora, não adianta pagar R$200 de Vale Creche se a creche custa mais. O que nós vamos fazer é convênio com as creches, né? A mãe não vai pegar dinheiro na mão, a prefeitura vai fazer o pagamento, vai dar para essa criança material didático e uniforme para que ela tenha as mesmas condições das crianças que têm um poder aquisitivo um pouco mais alto, mas vai cuidar das crianças para que de fato tenha creche. Não adianta dar dinheiro e não ter creche. As mães não estão usando para creche. Candidato, daqui a pouco a gente volta a falar sobre proposta, mas eu preciso fazer uma pergunta que é muito explorada pelos seus adversários e acho que, inclusive, com o tempo que nós temos, é importante o senhor ter o espaço para poder explicar. O senhor tinha um empreendimento em Brasília, era um bar, um restaurante que faliu. O senhor era sócio desse empreendimento. Esse empreendimento deixou algumas dívidas e tem algumas ações. Pois muito bem, muitos dos seus adversários dizem que essas ações, a dívida, o que reivindicam esses funcionários, isso diz muito sobre o que seria o senhor como gestor. A essas pessoas que apontam esse empreendimento falido como digamos, a vitrine do que é o Celso Russomano gestor, o que é que o senhor diz? Bom, Daniela, em primeiro lugar, a empresa não faliu, ela está aberta ainda. Falência é quando um juiz decreta uma falência. Pelo que eu entendi, o bar não foi fechado, candidato? Não, o bar está fechado, mas a empresa não está falida. Perfeito. Todas as ações trabalhistas foram pagas. Não existe uma ação trabalhista, inclusive, gravei um vídeo mostrando, inclusive, a certidão da Justiça do Trabalho. Só existe uma única ação, que é uma ação com o proprietário do imóvel, que é uma ação de despejo, onde eu estou questionando uma falsidade de uma assinatura, né? Uma incidência de uma assinatura falsa. É essa a questão, porque o contrato tem uma assinatura falsificada, minha e da minha mulher
como avalistas, que nós não somos. Então, essa é a única questão. O resto está tudo pago, não deve absolutamente nada. Agora, por que nós fechamos? Nós fechamos. Por que nós fechamos? Fechamos porque nós estávamos enfrentando uma crise econômica, depois veio a pandemia, logo em seguida, e ele não estava dando lucro. O problema era esse. Agora, não que a gente tivesse má gestão ou qualquer coisa assim. Quantas centenas, ou melhor, milhares de estabelecimentos comerciais não fecharam durante a crise econômica, né, porque não estavam dando lucro? É assim que a gente tem que trabalhar. Eu tenho vários negócios, outras empresas. Se o negócio está indo bem, tudo bem. Se não está indo bem, a gente paga os funcionários, como foi feito, e fecha o estabelecimento. Ótimo. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre saúde, de novo, mas fora da questão da Covid. O senhor citou a fila para exames, né? A fila para cirurgias, está tudo parado, verdade. Nesse sentido, eu queria saber o que o senhor achou da proposta, que está em estudo ainda, mas o primeiro decreto foi revogado, de conceder à iniciativa privada a gestão das unidades básicas de saúde. Como prefeito, como é que o senhor reagiria? O senhor é a favor? Bom, isso já está acontecendo. Você conhece alguma UBS que não tenha uma gestão por uma organização social? Isso já está acontecendo em São Paulo inteirinho. Você não tem mais nenhuma administração direta. Agora, eu não estou nem discutindo... Não é tão grande como o senhor diz, mas sim existe um modelo, claro. Não. Então, eu não estou discutindo isso, se está certo, se está errado, até porque eu estou afastado de Brasília por conta da campanha eleitoral, né? Eu vou discutir o seguinte: nós vamos fazer a saúde funcionar em São Paulo, né? Nós vamos zerar a fila de consultas especializadas, de exames, nós vamos fazer isso. De que forma? Conveniando com as clínicas populares, com os hospitais, né? E depois que nós terminarmos isso, nós vamos cuidar das cirurgias eletivas. Feito esse trabalho todo, que vai ser um mutirão, aí sim, nós vamos começar com as consultas, as teleconsultas, que hoje já está autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. E aí nós vamos passar a dar atendimento para as pessoas, para não deixar as pessoas sem esse atendimento, que é da atenção primária, que é o mais importante. Candidato, a gente ainda tem aí 1 minuto e 50, então eu vou enfrentar um tema que também é recorrente de seus adversários e depois deixo o senhor fazer suas considerações finais a respeito o efeito russomano, né? Virou uma coisa assim na imprensa. O senhor larga muito bem, mas não chega ao segundo turno. Por que é que o eleitor que está com o senhor no início da corrida eleitoral desidrata, não confia no senhor quando chega na hora de apertar no botão? O que o senhor diz a esse eleitor que já pensou em votar no senhor e agora está pensando em votar em outro candidato? Daniela, eu fui vítima de uma quantidade imensa de fake news, de afirmações falsas e enganosas a respeito da minha vida. Eu fui obrigado a gravar um vídeo mostrando certidões de todas a Justiça Federal, Justiça Estadual, Supremo Tribunal Federal, Justiça do Trabalho, para provar que eu não tenho nenhum processo na minha vida, que não tem nada que me desabone. Então, da noite para o dia, o Celso Russomano, que há 30 anos defende o consumidor, vira um monstro criado por esses fake news. Então, isso é feito com um propósito, o propósito de desconstruir a sua imagem. Como a gente tem pouco tempo de televisão, a gente não consegue se defender de tantos ataques, de tantas inverdades. Agora, o que eu posso te dizer é que eu quero fazer o melhor. Já que há 30 anos eu estou nas ruas defendendo as pessoas, né, dia e noite, já atendemos mais de 360 mil pessoas desde 1990, eu quero fazer isso pelo paulistano, fazer com que essa cidade seja mais humana, que a gente trate das pessoas com carinho, como pessoas, como gente e não como números. Que nós vamos cuidar dessa cidade, nós vamos, porque vocês vão ver um prefeito que vai para a rua e fiscaliza o próprio serviço público, que é essa a minha demanda durante toda essa vida na defesa do consumidor.